Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês de legislação de trânsito. Nós estamos estudando o quê? O Sistema Nacional de Trânsito, órgão a órgão, não é isso? E agora chegou da gente estudar aí a JARE, né, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Muito importante, tá? Muito importante essa junta administrativa aqui e muito utilizada, com certeza. Eu mesmo, professor Luiz, eu já tive a oportunidade de impetrar alguns recursos na JARE, né? E graças a Deus aí eu consegui, né? Eu saí bem sucedido, né? Bacana? Então vamos lá, né? Nosso mapa mental. Então agora, nesse estudo, nós estamos estudando aqui, ó, os órgãos, tipo de órgão recursais, JARE, né, as JARES aqui, que nós temos aí JARES aí de âmbito da União, dos estados, dos municípios, e com certeza, com essa aula aqui, você vai ter uma excelente noção sobre a JARE e isso vai possibilitar que você acerte qualquer questão de concurso, né? Nós já estudamos aqui o CONTRAN. Aliás, primeiro, uma aula de disposições gerais, estudamos o CONTRAN, o CETRAN, e agora chegou a hora da JARE. A próxima aula nossa, já vou fazer uma chamada para vocês, nós vamos estudar o DENATRAN, e o DENATRAN, dentro dessa estrutura toda aqui, é aquela que vai ter mais competências, né? É o DENATRAN, que é um órgão executivo. Depois DENATRAN, DETRAN e assim por diante. Vem comigo, né? Então, o nosso estudo sobre a JARE, claro, está no Código de Trânsito Brasileiro. Está previsto aqui no artigo 16. Vamos fazer a leitura do artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARE. Então vamos lá. Primeira informação importante. Qual que é o significado da sigla JARE? Juntas administrativas. Por que juntas administrativas? Porque funciona dentro da própria administração pública, ou seja, no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito. Juntas administrativas de recursos de infrações, ó, recursos de infrações. Por quê, professor? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos aí inúmeras, dezenas de tipos de infrações que nós vamos ter oportunidade de estudar uma a essas infrações. Então, o sujeito, né, recebeu um auto de infração, tá, recebeu uma multa, uma penalidade em relação a isso, e não concorda. E aí ele vai poder ir para a Câmara Recursal. No caso aqui, a Câmara Recursal é a JARE, né? É um recurso contra a infração que você recebeu. Você está lá pedindo um deferimento do negócio, né? Da multa que você teve. Vem comigo aqui. A JARE não é um órgão singular, ele é um órgão colegiado, ou seja, ele é a composição de pessoas, né, colegiados, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra a penalidade por eles impostas. Então está aqui para vocês aí, os órgãos vão estar penalizando aí a população, né, os infratores não concordam e vão entrar com recurso contra essa penalidade junto à JARE. Pronto, né? A JARE tem regimento próprio, observado o disposto no inciso 6º do artigo 12 do CONTRAN. Tá? Então vem comigo aqui. A JARES tem regimento próprio, ok, né? Quais são as regras que cada JARE, que as JARES deverão seguir? As regras estarão contidas no regimento. Só que, tá, eles não têm liberdade absoluta para elaborar o seu regimento interno. Nós já estudamos lá nas atribuições e competências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Lá, uma das competências, inclusive o inciso 6º, diz o seguinte: compete ao CONTRAN editar diretrizes para a elaboração dos regimentos internos da JARE. Qual que é a intenção disso? Primeiro, ter uma uniformidade, padronizar a estrutura de julgamento, a estrutura de funcionamento da JARE. Então, a JARE, todas elas vão funcionar de acordo com o seu regimento interno, e quem elabora é a própria JARE, respeitando o que? A resolução, que a gente vai estudar parte dessa resolução já já. Vamos lá, professor. Então, a JARE, tudo bem, regimento interno, elaborada por ela, por si própria, ela mesma vai organizar.
e tem que seguir o quê? Seguir as diretrizes da resolução. Da resolução número 357 de 2010. Tá? Vem comigo aqui. Ok. Professor, a JARE, ó, e o apoio administrativo e financeiro, né, do órgão ou entidade junto à qual ela funciona. Nós temos diversas JARES, né? Por exemplo, a JARE da Polícia Rodoviária Federal. Se está junto a JARE, está junto à Polícia Rodoviária Federal, quem deve dar apoio administrativo e financeiro, claro, vai ser a polícia, a unidade da Polícia Rodoviária Federal. Então está aqui para a galera aqui, isso é o artigo 16. Professor, só isso é suficiente? Não, não é suficiente, né? Eu tenho que fazer agora um grande apoio pedagógico, para o reforço pedagógico. Eu disse para vocês que esse nosso curso de legislação de trânsito, ele é completo, ele é detalhado, não é só de gogó para fora não, gente. Olha só, preparando a aula, eu percebi o seguinte, que não é suficiente. Então eu fui lá na resolução 357 de 2010. Esta resolução é para o cumprimento do inciso 6º do artigo 12, ó, né? Vamos lá. Vai estabelecer o quê? Diretrizes para a elaboração do regimento interno das juntas administrativas de recurso de trânsito, né? O regimento interno. Então está aqui o cumprimento, né? Está aqui, vem comigo aqui. É claro que nós vamos estudar toda essa resolução, mas ela aqui ajuda a esclarecer algumas dúvidas importantes. Por exemplo, quantas JARES deveremos ter, onde que elas vão funcionar, essa aqui traz tudo, né? Vamos lá, conceito para vocês, o que vem a ser a JARE, né? Natureza e finalidade da JARE. A JARE são órgãos colegiados, ok, de acordo com a lei, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, não é um órgão isolado, ele faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, é administrativo, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviário. Então, a função principal da JARE, você nunca deve esquecer disso, isso nós iremos utilizar no decorrer do nosso curso diversas vezes. Então, é o julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e entidades executivas de trânsito ou rodoviário. Bacana, né? Vem comigo. Professor, qual a quantidade de JARE por órgão, né? Antes de preparar nessa aula, eu dei uma entrada na Prefeitura de São Paulo, que lá tem um órgão municipal de trânsito e rodoviário, né? E lá eu identifiquei o seguinte, lá na Prefeitura, né? Na Prefeitura de São Paulo nós temos 17 juntas, né? Ou seja, não é uma junta apenas por órgão, depende da demanda. Depende da demanda. Tá? Eu já vi estados, situações de 1, 2, 3, então lá tem 17 juntas, de acordo com a demanda. E sendo regulamentado por esse dispositivo, haverá, junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, uma quantidade de JARE necessária para julgar dentro do prazo legal os recursos interpostos, né? Prazo legal, como julgar, procedimento, são todas disciplinas lá do processo administrativo, que é um dos últimos capítulos do nosso curso. Quando a gente chegar lá, claro que nós vamos voltar a esse assunto aqui. Aqui é só as atribuições e competências. Vem comigo aqui. Então, você depende da quantidade, o quê? Da demanda. A demanda para se ajustar ao prazo legal previsto. Vem comigo. Sempre que funcionar mais de uma JARE, junto ao órgão, ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário, deverá ser nomeado um coordenador. Então, deve ter um coordenador, no caso de São Paulo, que eu disse que tem 17, quando eu fiz a pesquisa, tem um coordenador para organizar todo esse procedimento, né? Muito importante agora, o 2.4, as JARES funcionarão junto, 2 pontos, onde que tem JARE, né? Nós sabemos que o Sistema Nacional de Trânsito, nós temos atuação federal, atuação estadual e atuação municipal. É um único sistema coordenado, integrado, harmônico entre si, tá certo? Mas aí nós temos 3 esferas, municipal, estadual e federal. E a JARE vai ser um órgão que de recursos, não é isso? O julgamento de recursos de infrações. Ou seja, nós temos aí penalidades aí, infrações, penalidades aplicadas por órgãos federais, claro, vão ser a JARE
federal, estadual e municipal, consequentemente. Então vem comigo, isso aqui está bem redigido, ó, 2.4a. Ó, presta atenção, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União. Qual que é o órgão executivo rodoviário da União? É o DENIT. Ok, então lá no DENIT tem uma Jari. E a Polícia Rodoviária Federal também vai ter outra Jari. Não é uma Jari para toda a Polícia Rodoviária Federal, são várias, né? Dependendo aí de cada superintendência. 2.4.b, 2.4.b. Aos órgãos e entidades executivos de trânsito. Professor, órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviário dos estados do DF. Qual que é o órgão executivo de trânsito? DETRAN. Tá? E o rodoviário é o DER. Então lá você vai ter, ó, aqui é E, uma aqui, outra aqui. Isso aqui é uma para as duas, né? Olha aí, né? Ou fica no DETRAN, ou fica na DER. Se tá normalmente é no DETRAN, e lá no DETRAN que vai ter o apoio administrativo e financeiro de acordo com o parágrafo único do artigo 14, né? 2.4.c. Aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários do município. Então, no município, você vai ter lá a sua Jares. No caso, lá ficou na Secretaria lá de Mobilidade Urbana, né? E lá tinha 17 Jares. Bacana, fechou. Resumindo, nós temos aqui, de acordo com esse dispositivo aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, tá? DETRAN, né? Vou botar em vermelho aqui para ficar fácil o entendimento, ó, né? Então aqui vai ter uma Jari, né? Ó, aqui também, executivo municipal aqui, ó, do município, né? Vai ter uma Jari, tá? DENIT vai ter as suas, né? PRF, as suas aqui também vai estar funcionando, né? Professor, e a PM? Gente, a PM, a atuação da PM é o convênio que faz com o DETRAN. E o agente municipal de trânsito, que é o órgão fiscalizador, ele vem para cá também, ó. Ele é o quê? Ele age no exercício o quê? Da Secretaria de Mobilidade Urbana, da Secretaria de Trânsito, né? Então aí são onde nós temos aí esses órgãos, ou seja, o legislador, claramente com essa atenção aqui, ele descentralizou o julgamento desses recursos de infração. Parabéns, muito inteligente isso, a descentralização aqui deu mais agilidade aí aos recursos, né? E claro, a gente sabe que o trânsito não é uma coisa simples, o trânsito ele é complexo, né? Então, nós temos todas essas particularidades. Bacana? Agora vamos para o nosso artigo 17. O artigo 17 traz as competências da Jari, né? Então, a parte que eu fiz o reforço pedagógico da resolução do CONTRAN, eu já encerrei. Era importante passar aquilo para vocês terem uma ideia espacial em relação a isso. Na nossa aula de processo administrativo, a gente vai estar explicando em maiores detalhes. Compete a Jari. Primeira competência, o quê? De julgar os recursos interpostos pelos infratores, né? Então, ali você tem ali, né, a primeira instância. Professor, e quanto à decisão da Jari, cabe recurso? Cabe, estudamos na aula anterior, que é lá nos conselhos estaduais. A gente viu lá, inciso 5, né? Inciso 5, a linha A. Então lá, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Professor, bacana. Qual que é outra competência da Jari? Gente, se ela tem a competência de julgar os infratores, ela tem a competência de quê? De solicitar aos órgãos ou entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Então, ele é um órgão julgador daquele recurso, né? Então, ele vai levar a sério. Então, se precisa de qualquer outra informação do DETRAN, do DENIT, do DER, da PRF, ela tem a competência de solicitar e, claro, os órgãos aí que compõem o sistema têm a obrigação de informar. E, finalmente, terceira e última competência aí da nossa querida Jari é o seguinte: encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas atuações. Ó. São duas coisas, ó. Olha só, e executivos rodoviários, informações sobre problemas observados nas atuações, né? Por exemplo, né, no julgamento lá de um recurso, tá, a Jari, ela identificou lá, os julgadores identificou um desvio de função de um agente público. Desvio de função. Aí ela tem a obrigação de encaminhar aos órgãos esses problemas para a providência. Está aqui.
Então, isso aqui é duas coisas. Então, é a primeira coisa, né? Informações sobre problemas. Qualquer problema que observou no julgamento, ela tem a competência de enviar para os órgãos para providência. E apontados em recurso, bacana. E que se repitam sistematicamente. Então, olha aí, ó. Então, ele tem essa informação, e que se repitam sistematicamente, ela tem essa observação de estar encaminhando esses recursos aí para as autoridades competentes. Bacana? Fechou, Jari, assunto rápido, curto aí para a galera. Vem comigo aqui, né? Exercício como sempre, um treino. Detran Maranhão FCC 2018, cargo de analista de trânsito. Né? Considere, vem comigo, julgar os recursos interpostos pelos infratores. De quem que é a competência de julgar os recursos interpostos pelos infratores? É uma competência exclusiva de quê? Da JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. De infrações, artigo 17, inciso 1º. 2. Solicitar aos órgãos, entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Também o quê? Isso aqui é Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 17, inciso 2º, ou seja, mais uma atribuição competência da JARE. 3. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas atuações e apontamentos em recursos que se repitam sistematicamente. Também, nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando de uma competência exclusiva da JARE, né, que são as 3 competências, inclusive, que está no inciso 3º. Ok. Item 4. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Pergunto para vocês, atira a roupa. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito é uma competência de qual órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Claro, isso aqui é o quê? Dos conselhos estaduais, né? Do CETRANS ou CONTRADIF, né? CETRAN ou CONTRADIF, consagrado no artigo 17, artigo 14, inciso 4 do CTB. Vem comigo. Mais uma competência. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, registro, licenciamento de veículos. Ó, acompanhar e coordenar. Quem que acompanha e coordena? Se coordena, primeiro é um órgão coordenador. O órgão coordenador nós temos 3, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Ok. Ó, acompanhar. Gente, o CONTRAN, ele não acompanha, ele vai ditar normas, né? Normas aí de padrões, normas e procedimentos para isso vir acontecer. Ou seja, essa atribuição competência é também do CETRAN e CONTRADIF, previsto no artigo 14, inciso 8º do Código de Trânsito Brasileiro. São de competências das juntas administrativas de recursos de infrações, JARE, o que se afirma apenas em 1, 2 e 3, ou seja, questão muito fácil para quem estudou com o prof. Luiz aqui. Gabarito correto é a letra C de casa, né? A letra C de casa, né? Pronto, terminamos aí. Mais uma super aula para vocês. Eu acho que é muito interessante essa sistemática de ir por órgão a órgão, cada aula, que o aluno vai fixando, com certeza. Quando você pega a experiência do professor Luiz, quando uma aula eu trabalho 5 órgãos, o cara fica meio confuso. Então, aula a aula, uma a uma, ele vai fixando melhor o conteúdo. Vem comigo aí, ó, Santo Agostinho, né? O cara top de linha, né? Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer, né? Então é o seguinte, cara, para você vencer, para você ser um vencedor, você tem que ter a capacidade de lutar, porque quem não luta não vence. Tá? Então você tem que lutar, você tem que resistir, que você consegue. Bacana, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto
do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.